Boa noite a todas e todos. Meu nome é Ailton Maneto. Estou como presidente do Digital Rights para o ano de 2023 2024. Hoje estamos no nosso 49º EDD, o nosso encontro de direito digital. Aqui do meu lado, a gente está com o Plínio Lingazzi, ele é o nosso vice-presidente. Boa noite, Plínio. Boa noite a todos. Excelente estar aqui, chegando quase ao 50º encontro mensal de direito digital, aí desde 2015, fazendo o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre direito e tecnologia. Agora nas mãos do presidente Hélio, é uma honra estar aqui com vocês e com uma grandíssima amiga que eu não tenho nem palavra para explicar o quanto a gente é ligado aí desde 2015, a Era Leal, e depois a gente foi tratando sobre as questões profissionais. Eu nem vou adiantar muito, mas é uma das melhores profissionais que eu já vi na vida, com toda certeza. Não por ser minha amiga, mas ela também agrega esse fator a ser... aliás, se tornou minha sócia justamente por isso, porque é uma das pessoas mais incríveis em todos os aspectos da vida, com certeza. E a nossa estrela da noite, a Yara Leal, a nossa advogada, nossa expositora, que vai falar sobre LGPD, direito do trabalho, o que mudou, quais são os impactos, se envolve teletrabalho, se envolve fase pré-contratual. E, poxa, você pode estar aqui hoje por N motivos, mas eu tenho certeza que a tua noite vai ser transformada com o banho de conhecimento que a Yara vai passar para todo mundo, a profissional extremamente competente, extremamente dedicada, inteligente. Eu sou fã dela, por tabela, de todo mundo do escritório, e realmente são pessoas que fogem daquela fase padrão, pense fora da caixa. Não é só pensar, é agir fora da caixa e, poxa, Plínio, Yara, Marco, Sheila fazem isso de uma maneira, de uma maestria incrível. A Yara, antes de passar a palavra inicial para ela, para a apresentação, ela é formada pela Mackenzie, com pós-graduação em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, e ela é sócia responsável pela área trabalhista do HSVL Advogados e Gás Estimada... Agora, Veivide e Leal. Veivide e Leal Advogados. Yara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso EDD. É uma honra finalmente estar podendo conversar com você. E é o nosso primeiro EDD, Plínio, sobre direito do trabalho. Em quase 50 EDDs, a gente está puxando os temas de direito do trabalho e LGPD. Então, poxa, realmente um marco histórico para o DR. Muito obrigado pelo convite, Yara. E a palavra está contigo. Muito obrigada, Hélio, por essas palavras muito carinhosas. O Plínio, meu amigo, desde 2015, não, Plínio. A gente é amigo desde 2005. Você pulou 10 anos da nossa amizade, eu não entendi. Acho que confundiu ali. Confundi totalmente, 2005. Nossa, eu tô ficando velho, Lala. Você não, você continua com a mesma idade, desde que a gente se conheceu. Mas eu tô ficando velho, eu esqueço às vezes que já passaram, puxa, 17, 18 anos já. Olha só. Meu Deus, tá escondendo a nossa idade, né? Porque por 18 anos de amizade não é para qualquer um, desse ser humano incrível que você é. Obrigada pelas palavras também. E, Hélio, eu fiquei surpresa de saber que essa é a primeira vez que vocês vão falar de direito do trabalho. Porque direito do trabalho é direito social, né? Então, relação de emprego, relação de prestação de serviços, todas as pessoas, todos os seres humanos vivem, né? Ou eles são empregados, ou são empresários, ou são PJs, prestadores de serviço. A relação de trabalho faz parte da sociedade, da rotina de 100% das pessoas, exceto das crianças, vai? Que eu falo para as minhas filhas que criança não trabalha, criança dá trabalho, mas do mesmo jeito está dentro desse sistema social. Então, que bom que eu recebi esse convite, estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Eu preparei mesmo uma apresentação, a apresentação é curtinha. O conteúdo, eu trouxe insights para a gente pensar juntos aqui. O direito do trabalho, ele não regulamenta especificamente o direito digital e a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente está construindo junto com o direito digital, aplicando a legislação nas melhores práticas do direito do trabalho, principalmente porque, como eu disse aqui no começo, o direito do trabalho é um direito social, a gente cuida das pessoas. É diferente de direito tributário, que a gente fica lidando com números, a gente cuida de pessoas. E para cuidar de pessoas, a gente precisa entender como a legislação funciona para a gente aplicar isso da forma mais tranquila e social possível.
Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, é só compartilhar com todo mundo, né, Hélio? Isso mesmo, compartilhar a tela e aí você clica na tua apresentação. Deixa eu ver aqui como que O faz para pessoal que está compartilhar, que eu não estou entrando, conseguindo, não. Não tá... Aqui, share screen, vi. sejam muito bem-vindos. Boa noite a todas e todos. Por favor, escrevam aqui no chat como que vocês souberam do nosso CDD. Se foi pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, se recebeu em algum grupo, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa exposição. E aproveitando, sigam a gente no Instagram, @digitalrightscc, de Association, @yara.leal.girassoli, com S só, @Plinio @Litomba, tem todo mundo lá no Digital Rights, fiquem à vontade para a gente conversar, tá? Então, o chat é Bacana. aberto, vocês podem se manifestar, a gente vai fazer as perguntas para a Yara à medida da exposição, e, enfim, qualquer coisa, é só mandar no chat que eu respondo por aqui. Bacana. E eu quero aproveitar também para falar que se as pessoas quiserem não só comentar no chat, colocar alguma pergunta no chat, mas eventualmente abrir o microfone, abrir a câmera e a gente trocar alguma ideia, o convite está feito e tudo vai ser super bacana e todos bem-vindos para esse papo. Bom, aqui é só a apresentação do nosso escritório. Cadê a minha foto que não está aqui? Hélio, não sei o que aconteceu. Eu sou advogada trabalhista, não sou de direito digital, então dá um desconto. E eu tô botando fé que essa foto estava aí. Então, Ela obviamente, tinha estava. uma foto aí. Eu coloquei a foto minha, do meu marido e das minhas duas filhas, porque antes de ser advogada, ou melhor, também advogada, eu sou muitas outras coisas. Eu não me defino só como advogada. Sou empreendedora, porque eu tenho meu escritório de advocacia junto com o Plínio, que é um dos meus sócios, e mais o Marco e a Sheila. Sou advogada também, sou mentora emocional formada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Sou filha abençoada e amadíssima por 2 pais e 2 mães. Sou esposa do Fernando, é engenheiro e também tenho uma empresa de pães naturais, de fermentação natural, então eu como bem todos os dias. Mãe de 2 filhas lindíssimas, Luísa, de 6 anos, e Letícia, de 5 anos, e muitas coisas mais. Me considero uma boa amiga, às vezes não dou tanta atenção porque o tempo é curto, mas eu dou o meu melhor em todos os projetos que eu me arrisco. Então, eu tinha colocado a foto para as pessoas entenderem aqui quem sou eu antes de falar um pouco da mensagem que eu vim trazer. Uma pena que a minha foto não tá, mas quem seguiu o Instagram, o yara.leal, vai conseguir acompanhar lá a minha vida também. Ah, apareceu a foto. Era só apertar mais o botão. Então, eu aqui, a Letícia de 5, a Lulu de 6 e o Fernando, meu maridão. Bom, o que eu vou falar hoje para vocês? Como que a gente vai entender o direito digital, né, ligando o ponto A no ponto B, falando sobre a relação de trabalho e o direito digital, como eu comentei aqui, o direito do trabalho é um direito social, falando sobre a entrevista de emprego, que é um dos pontos que gera maior polêmica no direito do trabalho. Como eu falei, o meu maior público é o RH, então a entrevista de emprego, a necessidade ou não, a obrigatoriedade ou a permissão ou não do background check e como que o Tribunal Superior do Trabalho entende essa questão. O teletrabalho, que, enfim, existe na legislação desde 2017, mas foi fomentado e vivido por 90% da população durante a pandemia, e falar um pouquinho também sobre os impactos do chat GPT nas relações de trabalho. Isso é um pouquinho do que a gente vai falar exatamente nessa ordem. Deixei já o chat GPT, porque como está o mais famoso, o mais na moda, por último, para segurar todo mundo até o final. Mas eu prometo que eu vou ser rápida, não vou estender muito no assunto. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, ela não tem muito a ver assim com direito digital, mas é importante, já que tem pessoas que trabalham muito com direito digital, eu achei importante trazer um pouquinho básico de conceito básico de direito do trabalho. Como eu comecei falando aqui, todas as pessoas adultas, elas participam da relação de emprego ou de uma relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, da qual a relação de emprego é espécie. E aí, quando a gente fala em emprego, a gente fala nessa relação prevista na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que existem 4 requisitos legais. A pessoalidade, eu contrato o José, só o José trabalha para mim, ele não pode mudar o Alfredo, o irmão dele. A habitualidade, quando a pessoa trabalha com frequência para mim, habitual, aquilo que não é eventual. Onerosidade, que é pago, não é um trabalho voluntário, existe uma remuneração.
E a subordinação, quando existem regras para serem cumpridas, existe um chefe, existe uma política interna. Aqui eu tenho uma relação de emprego, que é diferente de uma relação de trabalho, que é tudo aquilo que não é emprego. Então, a contratação de uma pessoa jurídica, um PJ, é uma relação de trabalho. A contratação de um prestador de serviços, a gente até estava conversando o Viel aqui antes, da questão relacionada a Uber. Então, tudo isso é uma relação de trabalho. Relação de emprego é o que vai estar previsto na CLT. E é nisso que eu sou especialista. Porque existem muitas relações de trabalho que são julgadas pela justiça comum. Um contrato de prestação de serviços no meu escritório, por exemplo, com uma empresa de limpeza, eu vou discutir com a prestadora de limpeza. Então, isso eu vou discutir na esfera civil, porque é uma relação entre PJs, duas pessoas jurídicas. Então, aqui, o foco é falar em relação de emprego, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com RH, que cuidam de pessoas, que observam a legislação trabalhista, tá bom? Eu coloquei aqui só as formas diferentes, né? Que existe o PJ direto, ou PJ tradicional, que é quando existe uma relação tripartite entre empresa, contratante, contratada e o próprio empregado, 3 pessoas, e o trabalho temporário, que é aquele curto para determinados espaços e períodos de tempo, como Páscoa, Natal, Dia das Mães. E aí existe o risco trabalhista quando tem os 4 requisitos legais que eu comentei aqui. Mas o fato, trazendo isso para o direito digital, que está aqui embaixo no azulzinho, é que todos eles, sejam relação de trabalho ou de emprego, todo mundo trata dados. Ou seja, todo mundo tem acesso a dados, arquiva dados, transfere dados, conversa sobre dados. Então, independentemente da modalidade que a gente desenha, todo mundo trabalha com direito digital. E aí eu já vou para o nosso caminho de direito do trabalho relacionado à LGPD. Bom, a pandemia transformou a forma com a qual as empresas contratam, inclusive a forma com que os empregados trabalham. E a gente vai falar isso no direito, quando a gente for falar de teletrabalho. Mas hoje as entrevistas acontecem de forma online. Antes isso não acontecia. A gente tem vários episódios aí na pandemia que virou meme das pessoas estarem de camisa embaixo de cueca. Ou a pessoa está fazendo entrevista e o marido pelado passa atrás. Então, assim, a forma com que as pessoas trabalham e a forma com que elas são contratadas mudou completamente. Antes, a empresa escolhia o candidato. Hoje, o candidato também escolhe a empresa. Inclusive, a forma de contratação é crucial, porque se a experiência da entrevista é ruim, aquele empregado não vai querer. Isso não acontecia 5, 10 anos atrás. A gente ficava batendo na porta falando, eu quero trabalhar, e a empresa escolhia. Hoje, realmente, isso mudou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a forma de contratação online também traz impactos para o direito digital. Essas plataformas online que fazem a captação de dados, que transferem os dados para as empresas, que fazem peneira de currículos, elas captam muitos dados sensíveis. E as empresas, quando vão contratar essas plataformas, precisam estar atentas aos termos de uso, para verificar realmente, né, se tem responsabilização sobre vazamento de dados, quais são os dados que são coletados, quais são os dados sensíveis que devem ser tratados. E isso cabe, eu falo que só advogado trabalhista não, mentira, só advogado que lê termo de uso. Mas se a empresa não quiser ler, manda para a gente que a gente lê, porque isso previne risco digital, trabalhista, risco reputacional, financeiro, e a experiência do colaborador, que hoje é muito valorizada. Então, atenção 1, plataforma online para contratação. 2, RH, o 2 aqui, ó. Termos de uso de plataforma escolhida, tratamento de dados. Então, dá uma olhada lá no termo de uso. 1, experiência. 2, termo de uso da plataforma online contratada, a plataforma escolhida. Cuidado com a equipe de RS. Eu sou do direito do trabalho, então é um linguajar tranquilo para mim. RS é recrutamento e seleção. Então, como que essa equipe de recrutamento e seleção precisa tratar os dados dos candidatos? Porque eles nem são contratados, eles nem são empregados. E muitas vezes tem foto, tem informações relacionadas aos filhos, tem informação da vida da pessoa, não só da vida profissional. Hoje em dia, tem menos até, porque quanto mais compacto o currículo, mais valorizado ele é. Isso não significa que as informações não precisam constar. Mas hoje é muito comum as pessoas não colocarem mais o endereço. Por quê? Porque a gente sabe que existe discriminação
do local onde a pessoa mora, se ela mora num bairro mais chique, mais humilde, ou se ela mora no interior e o trabalho é teletrabalho, não vai fazer a menor diferença. Então, algumas informações, a idade, as pessoas também não têm colocado mais no currículo o ano de nascimento, porque hoje existe esse movimento relacionado à legislação de proteção de dados que fala, esse dado é importante para você por qual razão? Então, eu preciso coletar os dados que realmente são importantes. Se eles não são, eu nem coleto. Se eles não são importantes para a produtividade, para a performance, para o meu desenvolvimento da atividade profissional, eu nem pego. Às vezes tem algum nome que a pessoa coloca, a gente conversa muito agora, né, que está na moda falar sobre isso, sobre políticas de diversidade e inclusão das pessoas diversas no ambiente de trabalho, colocar só o nome social. Então, numa pessoa trans, por exemplo, colocar o nome da opção sexual e não necessariamente o nome da certidão de nascimento. Então, são informações que a gente precisa treinar a equipe de RS, de recrutamento e seleção, para captar os dados adequados e, eventualmente, até na hora da entrevista, para saber quais são as perguntas que a gente faz. Eu, por exemplo, eu vou participar de eu sou mulher, mãe, vou participar de uma entrevista de emprego. Eles vão ficar me perguntando, mas você tem filho? Com quem seu filho fica? Mas se ficar doente, com quem que ele vai ficar? Então, você fuma? Você tem alguma doença? As pessoas começam a invadir o ambiente de privacidade que hoje não cabe mais. E quanto mais a legislação geral de proteção de dados fica consolidada, menos cabem esses tipos de pergunta. Então, é importante que a equipe de RH tenha acesso e treinamento relacionado a esse assunto, porque isso pode gerar uma experiência ruim, ausência de contratação e até mesmo uma ação judicial, pedido de indenização por danos morais, como, por exemplo, a perda de uma chance, que eu também estava conversando com o Hugo agora há pouco. Eu tenho um caso bem interessante que aconteceu aqui no escritório, que ele tem a ver com background check. Eu vou falar agora, porque é bem capaz de eu esquecer, porque eu vou lembrando das coisas, e aí eu quero falar antes que eu esqueça. Aconteceu num cliente aqui do escritório, uma empresa pequena, que eles contrataram uma pessoa para trabalhar no fiscal, né, na área financeira. E quando fizeram essa contratação, eles fizeram uma oferta da vaga, fizeram a entrevista, fizeram a oferta da vaga, a pessoa ia começar 10 dias depois, 15 dias depois. A pessoa pediu demissão do trabalho dela, mas nesse período de transição de trabalho, eles resolveram fazer uma pesquisa sobre ela. Se ela tinha algum tipo de antecedente criminal, se ela tinha débitos, se tinha dívidas, tinha nome sujo. Enfim, começaram a pesquisar um pouco a vida dela, fazer um background check. E eles descobriram que ela tinha 2 processos criminais por desvio de dinheiro, que as empresas fizeram a denúncia crime. E aí, em razão desse ponto, eles optaram por não seguir com a contratação, mas essa pessoa já tinha entrado, já tinha pedido demissão do antigo emprego. E aí, dentro desse cenário, eles falaram, Yara, putz, mas eu podia fazer, a Lei Geral de Proteção de Dados me autoriza, como que eu lido com essa situação? Então, assim, parece que no dia a dia isso está distante da nossa vida, mas não está. Acontece todo dia, toda hora, em 90% das empresas. E hoje em dia tem muita informação que, enfim, os meninos vão saber muito melhor do que eu. A gente coloca o nome da pessoa e aparecem muitas e muitas informações sobre ela. Então, RH, atento, atento, atento. Coloquei pré-contrato, indenização por danos morais e patrimoniais, exatamente por essa situação, da existência e a possibilidade da realização do background check. E aí, como que o TST entende, né? Por isso que esse caso é importante, isso aconteceu há 10 dias, tá? Por que ele é importante? Porque o TST, ele autoriza o background check, mas em casos específicos. Existe legislação? Não, não existe. O que existe é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a instância máxima da Justiça do Trabalho, que limita o poder de pesquisa. Ela fala especificamente em antecedentes criminais. Então, eu poderia pedir antecedentes criminais para essas pessoas, tá? Para os empregados domésticos. O que é empregado doméstico? Todas aquelas pessoas que trabalham dentro do meu ambiente familiar. Pode ser uma empregada doméstica, pode ser uma babá, pode ser o jardineiro, pode ser o motorista. Todas as pessoas que trabalham dentro da minha casa. Os cuidadores de menor, que tem aqui também as babás, mas, por exemplo, pode ser numa escola, não necessariamente no trabalho doméstico, num asilo para idosos. Os motoristas de carga. Isso aconteceu porque existiam muitos e muitos incidentes de carga.
Então, a possibilidade, a defesa do TST foi nesse sentido. Eu preciso saber se a pessoa tem antecedentes criminais ou não, para eventualmente não se infiltrar no meio e ser um agente facilitador do furto. Para aquelas pessoas que trabalham com ferramentas perforocortantes, normalmente as pessoas que trabalham na agricultura, para não ter nenhum problema, nenhum incidente no ambiente de trabalho, para os bancários que trabalham com finanças, para aquelas pessoas que trabalham com substâncias tóxicas e entorpecentes, então as pessoas que manuseiam produtos químicos, não necessariamente drogas, né? Mas que trabalham com produtos químicos, uso de armas, então seguranças armados, para as pessoas que vão prestar serviço público também, que vão trabalhar com armas, então eles fazem uma pesquisa relacionada a esse assunto. E aqui que entra a maior questão de business, de core. Aquelas pessoas que têm acesso a informações sigilosas, informações importantes, informações de negócio. Porque aqui a gente tem a caracterização do crime de concorrência desleal, por exemplo. Então, as pessoas que trabalham com informações consideradas confidenciais, eu também posso pedir os antecedentes criminais desses profissionais. Eu trouxe, além do entendimento do TST, uma informação rica para as mulheres nesse sentido. Existe uma lei publicada em 95 que ela fala que as empresas elas não podem, elas são proibidas de pedir teste de gravidez e exame de sangue nos exames admissionais. Inclusive de perguntar sobre fertilidade, esterilidade. E aí a gente faz um apanhado aqui para perguntar, mas você vai querer engravidar? Quando você vai querer engravidar? Como uma forma de não desincentivar a mulher a cumprir um dos maiores papéis que ela veio cumprir, né? Que é o de ser mãe, de gerar vidas. Então, é uma lei protecionista que veda expressamente perguntas dessa natureza e exames médicos dessa natureza também. Por aqui tudo bem, né? A gente não tem nenhuma pergunta, certo, Hélio, Plínio? Tudo certo. Tem algumas perguntas, mas vamos pro final que a gente vai ter bastante coisa para debater. Ia falar a mesma coisa, já até anotei 2 pontinhos aqui para trocar uma ideia. Então, tá bom. Bom, só lembrando que eu sou advogada trabalhista, hein, gente? As tecnicidades digitais, vocês me ajudam Fica tranquilo. Bom, teletrabalho. O teletrabalho ele foi regulamentado pela reforma trabalhista em novembro de 2017 e ele veio com força total na pandemia. Quando eu digo que ele foi regulamentado, não significa que ele não era praticado, porque o home office existe há muito tempo. Muitas empresas, normalmente as empresas de tecnologia e que eram multinacionais, que praticavam políticas internas de home office de permitir que as pessoas trabalhassem uma ou 2 vezes fora do estabelecimento comercial. Coronavírus, todo mundo com o computador embaixo do braço, foi para casa 15 dias, ficamos 1 ano trabalhando de casa e a gente aprendeu ali a forceps, trabalhar dentro dessa condição, trabalhar de casa, dentre muitas adversidades, desde falta de internet, ambiente apropriado, filho, enfim, todo mundo viveu isso aqui, não é novidade para ninguém. Mas o que eu quero trazer aqui em relação ao direito digital, à Lei Geral de Proteção de Dados, é a importância e o impacto que isso tem no dia a dia de trabalho. Primeira coisa, tudo que a gente ouve por aí de nomenclaturas que são diferentes. Deus, começou um barulho estranho aqui. Parou. Ela veio? Deve ser a obra. Não sei o que é. Mas dá para me ouvir? Não, tá Dá para ouvir, tranquilo. Meu Deus, que assustador. Mas enfim, vamos lá. Tudo que a gente ouve por aí, hoje, a legislação ano passado unificou tudo como teletrabalho. Antes o teletrabalho é aquele trabalho que era desenvolvido dentro e fora da empresa, mas era preponderantemente fora. Hoje em dia, não. Se eu posso trabalhar de fora da empresa, já é teletrabalho. Então, aquilo que a gente chama de home office, trabalho híbrido, trabalho remoto, anywhere office, que também foi regulamentado, work anywhere, tudo isso hoje a legislação enquadra como teletrabalho e por uma determinação legal expressa na CLT, os contratos precisam ser escritos. Então, o contrário de home office, que a pessoa trabalha uma vez fora de casa durante um mês, é um contrato de teletrabalho e a gente precisa escrever que é um contrato de teletrabalho. Isso porque isso tem impacto em muitas e muitas coisas relacionadas ao trabalho. E 2 delas, as principais delas, têm a ver com confidencialidade. Porque quando eu tenho um contrato de teletrabalho, eu preciso garantir que o meu empregado tem um ambiente seguro para trabalhar.
E eu não digo só seguro do ambiente físico, porque se eu for tratar de uma reunião confidencial, que eu vou falar de números, de número dos meus clientes, ou informações, eu que sou advogada, de clientes, que eu quebro o sigilo cliente-advogado, eu não posso fazer uma reunião dessa na sala da minha casa, em que passa o meu marido, em que passa as minhas filhas, em que passa a empregada doméstica. Então, eu preciso tomar cuidado com mas também com o ambiente eletrônico, com o ambiente digital. Se a internet, a rede que a pessoa acessa é uma rede segura, quais são os dados que ela vai usar, quais são os aplicativos e as ferramentas de trabalho, quais são os dados que ela vai transitar no computador, se ela vai trabalhar no computador pessoal ou no computador da empresa, né? Se é um notebook que ela pode transportar. Então, o principal ponto de atenção, e eu coloquei a confidencialidade realmente como principal, porque é o que gera maior desconforto nas empresas e a maior desconfiança do empregado. Até que ponto o empregador, né, a empresa, pode fiscalizar o meu ambiente pessoal? Então, confidencialidade maior dos problemas. Até porque, como o Brasil é um país de muitos Brasis, com muitas pessoas que não necessariamente têm um ambiente específico e apropriado para se trabalhar, enfim, quantas vezes na pandemia a gente viu pessoas trabalhando da cozinha. Então, assim, é um cuidado que todas as empresas, todas, sem exceção, precisam ter em relação aos seus empregados nessa modalidade de trabalho, teletrabalho, trabalho remoto. E o segundo ponto, ele tem a ver com ergonomia. Por que ele é importante? Porque a Constituição Federal, a nossa guardiã, fala que o ambiente de trabalho ele é seguro por responsabilidade do empregador. Cabe ao empregador fornecer um ambiente de trabalho seguro. Se o empregador autoriza o empregado a trabalhar de casa, é uma obrigação do empregador garantir um ambiente de trabalho seguro, inclusive na casa do empregado. Como que a gente reduz ou mitiga o risco, ou como a gente acomoda essa situação numa empresa que tem muitos empregados trabalhando de casa? Primeira coisa, a gente ter um contrato escrito, contrato de trabalho escrito, falando que é uma relação de teletrabalho e o que é a obrigação de cada um. Eu posso falar para o meu empregado, por exemplo, que é uma obrigação dele ter um ambiente de trabalho seguro, em que eu vou dar orientações básicas, mas que ele que vai ter que proporcionar, por exemplo, a cadeira que ele vai sentar. E aí ele dá uma declaração falando que ele comprou a cadeira adequada, que ele tem possibilidade de trabalhar de forma adequada, que ele não pode, que ele tem ciência de que ele não pode trabalhar do sofá ou da cama. Por quê? Porque as orientações da empresa foram pagas. Então, quando eu coloco como primeiro ponto o contrato de trabalho, o contrato de trabalho que determina qual é a regra do jogo. Então, ele é um documento muito importante para as pessoas que trabalham em teletrabalho. Eu posso mudar a regra do jogo no meio do jogo? Posso. Mas, quanto antes eu definir qual é a regra, melhor vai ser, menos desconforto eu vou gerar. Então, o ideal é que a gente tenha um contrato de teletrabalho adequado à realidade da empresa, às expectativas da empresa e que acomode a situação do empregado, para que ele saiba qual é a regra que ele precisa seguir. Trago políticas internas aqui na complementação do nosso contrato de trabalho. Eu estou falando, olha, empregado, aquelas são as regras. Então, você vai precisar observar, por exemplo, os quesitos de ergonomia. Mas o empregado, ele não é médico, ele não é engenheiro para saber quais são as melhores práticas de ergonomia. Então, eu coloco dentro dessa política interna, por exemplo, boas práticas de confidencialidade e indico como que ele deve sentar, qual que é a postura adequada, qual é a distância que ele tem que ter entre o olho e a tela, qual que é a temperatura ambiente, qual que é a iluminação. Eu dou ali orientações para que ele siga. Eu dou as orientações, ele não pode falar que ele não conhece as orientações e que, por isso, a responsabilidade da empresa. Muito pelo contrário, numa ação dessa natureza, a empresa vai falar, não, ele sabia, está aqui a regra do jogo, está aqui a política interna, está aqui o treinamento que eu dei, está aqui o documento que ele assinou. Então, eu começo a proteger a empresa e deixar o empregado preparado para seguir aquela regra. E quando eu trago a ideia de uma comunicação transparente, ela tem exatamente a ver com isso. Qual é o caminho que eu quero? Qual é o passo que eu quero que o meu empregado dê? Se eu não falo, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Aí depois fica difícil para o empregado mudar, que ele já está acomodado com aquela situação, e difícil para a empresa também adequar de acordo com o que ela entende que é o melhor. Então, essa comunicação transparente é super importante. E a maior discussão que surge neste momento é o quanto o empregador pode
fiscalizar a casa do empregado. O Plínio e eu, a gente publicou um vídeo curto, um teaser curtinho no Instagram na semana passada, falando sobre isso, porque essa demanda realmente está numa crescente. E eu publiquei um artigo sobre esse assunto também na ThinkWork. Quem quiser seguir a página do Instagram, é super bacana. Se você puder, só colocar a página deles escrita, é @ThinkWork, ThinkWork Lab é o nome. E aí as pessoas vão ter acesso a sempre conteúdos relacionados a RH, muito voltados para as empresas de tecnologia. Então, assuntos como teletrabalho, Anywhere Office, contratação estrangeira, melhores práticas de liderança, chat GPT, eles sempre falam lá sobre as melhores práticas, e na semana passada eu publiquei um artigo sobre isso. E a mensagem é exatamente essa: comunicação transparente. Eu posso fiscalizar a casa do meu empregado? Posso, se eu combinar com ele que eu vou. Então, se eu fiz um contrato, se eu fiz uma política interna falando, olha, a gente tem um comitê de ergonomia que pode ir na sua casa em determinados dias, em determinado horário, desde que eu avise com 72 horas de antecedência, 42 horas de antecedência, uma semana de antecedência, que seja no horário comercial, eu estou falando para ele quais são as regras que ele precisa seguir e como que eu vou fiscalizar. Uma pessoa, ou uma equipe, ou um comitê que realmente saiba de ergonomia. Não adianta eu, advogada, ou alguém do RH que trabalha com recrutamento e seleção, fiscalizar o ambiente de trabalho. Precisa ser alguém que tenha capacidade técnica para analisar. Então, a gente precisa adequar essa situação dentro da legislação trabalhista, que tem a ver com a obrigação legal e constitucional de garantia de um trabalho e de um ambiente adequado, sem invadir a privacidade e intimidade do empregado. Então, no nosso videozinho, a gente comentou, né, que o combinado não sai caro. Então, fica ali um pouco de bom senso do empregado e do empregador também. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho sobre a moda bombástica que, enfim, todo mundo fala em todas as redes, em todas as mídias, que é o chat GPT e os impactos na relação de trabalho. Eu trouxe 5 perguntas. E essas perguntas, elas realmente são bem provocativas e não existe resposta certa, não existe resposta errada. Porque a gente fica falando, né? O que vai ser o futuro do trabalho? Qual é o futuro do trabalho? É presencial? É remoto? E, de fato, a inteligência artificial, ela ajuda ou atrapalha? O chat GPT, ele vai acabar com as relações de trabalho? Eu, particularmente, tenho a minha opinião, que eu vou dizer aqui. Mas muito mais do que falar que eu estou certa e que qualquer outra pessoa está errada, são provocações que eu quero deixar aqui, porque o futuro do trabalho a gente constrói juntos. A gente nunca imaginou que o home office, o teletrabalho, ele ia ser tão importante há 3 anos atrás, porque antes da pandemia a gente andava engatinhando. E aí, de repente, a gente começou a correr dentro dessa jornada. Então, o futuro do trabalho a gente constrói. E as minhas provocações, elas têm a ver com essas 5 perguntas. Eu vou fazer essas 5 perguntas, se alguém quiser comentar no chat ou abrir o microfone para falar um pouco do ponto de vista, porque o próximo já é a minha opinião, tá bom? Então, pergunta número 1, provocação número 1. O chat GPT vai prejudicar as empresas na hora da contratação? Por que na hora da contratação? Porque a hora da contratação a gente não conhece só a pessoa, a gente conhece a tecnicidade dessa pessoa. Então, a gente pode pedir para hoje mesmo, quando eu fui fazer a apresentação entre ontem e hoje, eu coloquei meu nome no chat GPT para fazer uma pesquisa sobre mim mesmo. O Plínio que me deu essa dica. Ele fez isso também. E aí o chat GPT traz um monte de coisa sobre mim. Fala o que eu já escrevi, aonde eu já apareci, o que eu já publiquei, o que eu faço, com quem eu sou casada, que eu tenho filho. Então, ele traz informações reais e verdadeiras sobre a minha pessoa. Será que numa entrevista de emprego, se eu der um tema para um candidato, o chat GPT vai atrapalhar no processo de contratação? Essa é a minha primeira pergunta, a minha primeira provocação. Minha segunda provocação, ela ajuda ou prejudica a criatividade dos colaboradores ou usuários? Então, se eu coloco uma informação, por exemplo, os impactos da LGPD nas relações de trabalho, e o próprio aplicativo me traz as informações, será que isso atrapalha na minha criatividade? Ou não? Antes de passar para o próximo slide, tá? Eu estou na segunda pergunta. Eu vou abrir aqui, porque se ninguém falar, o Plínio e o Hugo comentam, pelo menos, porque eu estou fazendo provocações. Terceira pergunta. Esse tipo de tecnologia de inteligência artificial,
ela ajuda ou prejudica nas questões relacionadas a plágio? Ou propriedade intelectual, que tem bastante a ver com o que o Plínio trabalha, né? Com a especialidade que ele atende. Em questões de testes e provas, eu não li a reportagem e não ouvi, mas eu vi uma manchete, assim, falando, o chat GPT já consegue passar na OAB, nas provas da OAB. Então, o quanto isso ajuda a pessoa, né, o ser humano e as pessoas nas questões próprias, né, no desenvolvimento humano de inteligência. Ele vai substituir o colaborador. Colaborador aqui eu uso no sentido amplo, tá? Empregado CLT, funcionário público, prestador de serviços, PJ ou trabalhador temporário. Então, colaborador é um nome genérico que eu estou dando para todas as pessoas que trabalham. Será que uma tecnologia de inteligência artificial substitui o ser humano? E a última é totalmente contrária, a número 4, se ela vai ajudar nas relações de trabalho. Então, não sei se tem pergunta no chat ou comentários, mas eu gostaria, por favor, que antes de eu dar minha opinião, vocês comentassem. Para puxar aqui, vamos puxar um aleatório. Henrique, tá por aí? Oi. Henrique, a Yara estava comentando aqui, né, em relação às perguntas, né, sobre o chat GPT e direito do trabalho. O que você acha? Você acha que vai prejudicar as empresas na hora da contratação? De repente, poxa, pintou uma prova de direito digital feita pelo crime. Você já fica assustado já. Soltou a pergunta no chat e pegou a resposta, inclusive citando a jurisprudência que o Plínio fez e mandou para a prova. Você acha que alguém escrever algo no chat, etc., pode prejudicar para descobrir realmente o nível técnico da pessoa? Parece que eu não estava nem um pouco preparado para a pergunta, mas e eu particularmente, eu não sei o chat GPT, eu não sei como funciona, eu não sei o nível das respostas, mas o que eu já ouvi até agora, eu acredito que possa influenciar, mas por outro lado, tem que considerar que se uma pessoa tentar usar o chat GPT, ela não vai conseguir usar para sempre, né? Eu não sei se dá para identificar quando uma pessoa usa ou não, porque eu realmente não vi o padrão das respostas que o chat dá, se realmente é algo muito parecido com uma resposta humana, né? Mas eu acredito que, do que eu ouvi, como está agora, pode influenciar sim, já que o processo seletivo em si, ele pode ser falho, né? Muitas vezes. E aí, Yara? Eu vou tomar. Eu achei boa, O boa. Henrique, Já que ele não experimentou, eu achei que ele foi honesto. Falou, o olha... Henrique pode chegar amanhã às 10 da manhã no escritório? Pode chegar às 10, às 11. O Henrique é um cara ótimo. Mas eu vou tomar um pouquinho a palavra aqui para complementar. Acho que o Henrique foi num sentido muito legal aí. De fato, não testou, mas deve haver alguma influência aí. O chat GPT, com relação às perguntas que eles oferecem atualmente, né? Eu cheguei a comentar isso dentro do escritório. Existe chatbot desde 1998, se não me engano. Lá para 2002, por aí, eu lembro de fazer um chatbot dentro de casa, tratando de questões que, obviamente, as respostas eram minhas. Não era uma gama tão gigantesca de informações como agora o chat GPT tem como buscar no Google. E aí é o infinito, né? Então, o grande milagre que o pessoal da OpenAI fez no GPT Chat foi a união dos dados que existem na rede mundial de computadores com um algoritmo que funciona de forma muito bem feita para oferecer resultados relacionados àqueles dados que são coletados. Então, seja Bing, que é Microsoft, e justamente a Microsoft colocou bilhões dentro da OpenAI, ou seja, o próprio Google, e deve ter uma correlação ali de pesquisas com o banco de dados do Google, que me parece dessa forma. O que o GPT-Chat oferece atualmente ainda não é muito acurado. A acurácia dele é de 70%, às vezes 50%. E eles oferecem dados que existem, mas existe uma criação algorítmica que foi alguma questão que não foi muito testada. E não era para ter tido essa abrangência. O ChatGPT ele foi lançado
para ser um período de teste ali, as pessoas irem alimentando e por meio da alimentação de questionamentos ia chegar num patamar absurdo, né, de informações. Só que o nível de acesso foi gigantesco, o interesse do público foi muito maior do que se imaginava, tanto é que caiu o sistema da OpenAI várias vezes, principalmente no início, e até hoje a gente vê lentidão. Então, o que a gente vê hoje com relação ao report do ChatGPT, eu entendo que não vai prejudicar as empresas na hora da contratação, porque nenhuma delas vai usar 100% do ChatGPT para contratar. Prejudica a criatividade dos colaboradores dos usuários só se forem muito inocentes no sentido de usar cegamente os dados do ChatGPT, porque o que ele oferece não é acurado, não é confiável. Então, ajuda ou prejudica questões relacionadas a plágio. Eu entendo que se a pessoa colocar exatamente o que ela tirou do ChatGPT, provavelmente o ChatGPT vai ter extraído alguma informação de algum site que teve alguma publicação de um terceiro, que pode ser, sim, uma causa de infração de propriedade intelectual relacionada a qualquer conhecimento de uma pessoa, direito autoral, qualquer coisa nesse sentido. Então, vai substituir o colaborador? Aí eu entro no ChatGPT 4, né? Que vai vir agora até o meio de 2023, chega na versão 4. Essa versão que a gente conhece é a 3. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o nível de teste foi tão gigante, foram tantas milhões de pessoas que acessaram o ChatGPT nesse momento, desde que liberaram agora no começo do ano, que enriqueceu muito o banco de dados deles. Por isso que a OpenAI está valendo cada vez mais. E, inclusive, eles têm uma filosofia super legal de que se alguém for melhor do que eles vão simplesmente se unir a quem for melhor do que eles. Eles são de conhecimento amplo, assim, uma entidade que busca simplesmente o melhor nível de conhecimento de inteligência artificial e não necessariamente ganhar dinheiro em cima disso. E aí vai ajudar as relações de trabalho exatamente nesse sentido. Então, o GPT Chat 4.0 a gente vai ver se vai ajudar ou não. É igual a computação quântica, a gente não sabe o que vai sair dali, porque não houve estabilidade suficiente para oferecer o maior nível ali de acesso. Então, a gente está, por exemplo, a gente estava no 4G de acesso à internet até agora há pouco, a gente já entrou no 5G, as coisas já começaram a mudar. Vai entrar no 6G muito em breve, muito mais rápido do que do 4 para o 5. Eles já testaram, já teve estabilidade em alguns acessos na Europa. Então, o 6G da internet vai mudar muita coisa também. Então, o que está vindo ali do ChatGPT 4, a gente não consegue nem saber. Imagina quando sair o 5 e o 6, que vai ser em nível hard. O acesso massificado de perguntas vai enriquecendo o banco de dados. E aí sim as perguntas vão ficando mais acuradas. Então, essas perguntas, nesse momento, elas têm uma resposta. Daqui a 2, 3 anos, elas vão ter outras respostas completamente diferentes. Sim, achei boas suas ponderações. E assim, eu tendo a concordar. Então, eu vou colocar a minha opinião aqui. Bom, ainda que ele não seja muito apurado, realmente é uma inteligência artificial muito impactante. Eu não sabia que se eu colocasse meu nome lá, ele ia falar tantas coisas sobre mim. Então, realmente é muito, muito legal, é intrigante saber como hoje a gente não está protegido de ser conhecido. Então, eu acho que o meu primeiro ponto, né, que é uma evolução tecnológica sem volta. É o que você falou, a gente vai sempre para frente, né? A gente teve o 3G, o 4G, o 5G, nem sabia que já estavam falando em 6G. E quando eu falo que não tem volta, eu acredito tanto nisso, porque se a gente parar para pensar, eu lembro que a minha mãe fazia aula de datilografia na máquina de escrever. E o que era, né, a tecnologia daquela época, né? Quando você era bom? Quando você apertava o maior número de teclas com o menor número de erros possível. E aí eu lembro quando o computador surgiu, como que era, assim, clicava, né, e você podia apagar, então quanto isso mudou. E depois de lá da máquina de escrever, que depois ela foi virando eletrônica, analógica, até o computador, quanto isso não evoluiu, e realmente é um caminho que não tem volta, assim como o futuro do direito do trabalho, né? Eu acho que dificilmente a gente vai passar a olhar o trabalho simplesmente presencial como a gente via há anos atrás. Então, eu acho que a ideia é que realmente a gente só evolua nesse sentido. Fala de criatividade, que era uma das perguntas, na minha opinião, e aí de novo, né, eu não acho que tem certo ou errado, o que eu acho é que a máquina, a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano, nunca.
Então, eu tenho uma visão, até falei para o Hélio, uma visão bastante progressista nesse sentido. Eu acho que a gente já consegue acomodar as pessoas, o emprego, a tecnologia que a gente traz dentro da realidade que a gente tem. A gente perdeu, por exemplo, muitos e muitos cobradores e essas pessoas foram colocadas em outros lugares, em outras atividades. Os nossos filhos hoje já crescem dentro de um computador, dentro da era digital. Então, é difícil a gente pensar na forma de trabalho como ela era antes. Então, quando eu penso no chat GPT, eu penso que o chat ele vai trazer uma coleta de informações, mas o toque, o seu olhar, a sua emoção, quem você é, vai estar ali, com a intervenção humana que você vai dar. Você vai ter menos tempo de pesquisa. Eu lembro que na escola eu olhava a Barça. Hoje, nem existe mais, era carérrimo. Então, assim, tudo muda e não estou falando se é para melhor ou para pior, o fato é que muda e realmente é um caminho sem volta. Então, eu realmente acredito que não vai interferir na criatividade, eu acho que a gente vai trazer daquele chat GPT, tanto numa entrevista de redação de emprego, ou quanto numa redação da OAB, por exemplo, vai trazer uma ideia e você vai complementar ali, que é o meu terceiro ponto, com a nossa intervenção humana, que vai trazer mais dados numa primeira minuta, com menor tempo, e aí você vai conseguir colocar qualidade naquilo, vai colocar o seu toque especial, o seu jeito de escrita, a sua opinião sobre o assunto. Então, acho que não, na minha opinião, hoje, em 2023, eu acho que o ser humano é e vai continuar sendo insubstituível para sempre. Não vou falar por tempos, mas eu acho que para sempre. A nossa emoção, o nosso coração, com certeza, a tecnologia não vai conseguir substituir. Então, eu coloquei aqui embaixo, só para fechar, que eu já terminei, que a tecnologia ela pode facilitar ou dificultar a vida das pessoas, mas não irá substituir o ser humano, que somos seres ali repletos de emoções. Então, era essa a minha apresentação aqui. Queria saber se ficou alguma dúvida. Trazer também o Hélio para comentar aqui comigo, para falar o que ele achou. Ele falou que fez anotação de 2 dúvidas, quero saber. E deixar aberto também para as pessoas fazerem as perguntas pertinentes aqui do tema que eu trouxe. Cara, incrível. Incrível a tua exposição, incrível a tua forma de falar, a tua didática, a forma como você colocou questões tão delicadas para a gente, começando aí do final, né? A própria, poxa, o homem vai ser substituído, o ser humano vai ser substituído ou não. E a gente lembra da questão das soft skills, né? IA nenhuma vai conseguir substituir o olho no olho, né? A sentir se a pessoa está do teu lado mesmo, está firme, se você pode confiar. Isso faz toda a diferença no contrato, numa relação de emprego, faz diferença para qualquer tipo de relacionamento, de amizade, etc. Faz diferença para a gente estar aqui hoje, para conhecer cada um dos participantes. E nós, né? Plínio, Yara, próprio Henry, a gente tem um pouquinho de contato, mas, poxa, isso, né? Poxa, colocar uma IA do Digital Rights para fazer o EDV, pode ser que ela faça muito melhor do que eu, mas não vai ser o jeito Tom de fazer. Então, realmente, puxando para o final, e eu concordo plenamente com você, Era, concordo com você, Mariana, que nada vai substituir esse diferencial de ser humano. Nem o... Ih, fugiu o nome agora. Tem um filme infantil que é muito fofo, que é do Baymax, poxa, que levanta essa questão também, né, de um robô com cuidado, etc. Então, realmente, isso fica para animação infantil. Puxando um pouquinho, cara, eu achei incrível a tua frase, vou colocar no... Se eu tivesse uma thumb no YouTube, eu colocaria isso. No futuro do trabalho, a gente constrói junto. E aí, antes de passar para as minhas dúvidas, eu vi que o Plínio levantou a mão. Plínio, as minhas questões são lá do começo. Você quer falar alguma coisa? Não levantei, não. Eu aplaudi. Eu só mandei um aplausinho aqui porque merece todo aplauso. Pô, Manda bala nas perguntas e no final eu apresento, porque eu acabei falando demais nessa pergunta que eu fiz aqui. Não, e é muito, muito bacana, porque tipo, eu mandei aqui para vocês no chat de GPT um juiz da Colômbia que usou para fazer julgamento. O Du Elail, também membro da diretoria do DR, está comentando muito sobre isso no Instagram dele. Enfim, o chatbot existe há muito tempo, né, que o Plínio comentou. Mas voltando um pouquinho, Yara, lá para o começo da questão
de trabalho, né, de boas práticas no meio ambiente de trabalho. E uma questão que sempre é muito discutida é como importar um ambiente de trabalho. Então, poxa, o que a empresa coloca como regra, coloca na política interna, etc. E de alguns anos para cá, talvez aí mais com o advento da popularização da banda larga, a gente vê muitas relações trabalhistas, relações empregatícias, são afetadas pelas redes sociais. Seja porque o empregador falou que estava doente, postou foto na praia, ou, de repente, poxa, acabou utilizando o computador do trabalho para fins pessoais, para minerar Bitcoin. Já aconteceu, isso já foi um relato de um colega. Então, assim, hoje, o que mais se discute, né, o que mais se conversa, é a exposição nas redes sociais. Dito isso, eu queria trazer 2 pontos, né? O primeiro, voltado um pouquinho aí para a parte de TikTok, né? Para a parte educacional. É comum a gente ver vídeo ali no For You, não sei se vocês têm TikTok ou não, mas vira e mexe aparece no For You, professora filmando o rosto próprio e fazendo uma chamada. Ah, fulano, agora você vai contar uma fofoca, vai ser chamada. Gustavo, conta uma fofoca, enfim. Mas são crianças. E às vezes os pais não estão nem sabendo que os vídeos são gravados. E tem toda uma questão de responsabilidade da escola, né? Seja em orientar os professores, seja em alertar os alunos que talvez, e os pais, né? Talvez isso possa ser feito, ser realizado, etc. E tal. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a postura do empregador em utilizar o próprio poder, o poder descritivo para fomentar, né, essa prática, seja de divulgação em rede social ou não, e também comentar o pessoal que às vezes, poxa, pega o horário de trabalho para gravar uma dancinha ou faz um comentário completamente absurdo, né, como nós tivemos recentemente em 2 médicas plantonistas comentando sobre crianças que estavam gritando. Então, assim, como lidar com a evolução tecnológica e o meio ambiente de trabalho para buscar tanto um meio ambiente de trabalho confortável, regular, um meio ambiente de trabalho prazeroso, quanto dentro, né, em compliance com as regras de boa conduta da empresa. Legal. Eu ia usar exatamente essa palavra que você usou, compliance. Porque quando a gente monta aqui, quando a gente faz compliance trabalhista, ou até o processo de integridade completo, né, o programa de integridade, eu sempre falo, quando a gente vai dar treinamento, que eu falo assim, olha, você não precisa só ser ético, porque só ser ético não funciona mais, você precisa também parecer ético. Então, acho que entra um pouco, né, na sua provocação, segunda provocação, né, das pessoas pararem dentro do expediente para terem algum tipo de comportamento que não. Então, por exemplo, expor a empresa, falar mal da empresa, ficar fazendo fofoca no ambiente de trabalho, tudo isso tem a ver com a cultura. Isso pode ser caracterizado como pode ter uma penalidade, uma advertência, uma orientação pedagógica, ou até uma justa causa? Pode. Mas assim, a gente precisa entender a cultura da empresa, se o contrato de trabalho realmente existe uma jornada regulamentada, regulada, porque hoje em dia a gente consegue encontrar caminhos para não controlar a jornada de trabalho do meu empregado. Então, se ele está lá, ele não tem horário para entrar e para sair, o que importa é que ele me entregue um trabalho. Se eventualmente ele saiu no meio do expediente, ficou 2 horas fora porque ele queria fazer massagem ou queria ir no ateliê para fazer um quadro, não necessariamente isso tem um impacto trabalhista. Pode ter? Pode, mas depende da política que você quer implementar. Política que eu digo pode ser uma política, pode ser a cultura que você quer propagar dentro da sua empresa. Isso não necessariamente tem a ver com vedação ou limitação da liberdade de expressão, porque falar mal da empresa é errado em qualquer situação, né? Não só porque você vestir a camisa, mas você não pode expor as informações do seu empregador, porque isso pode estragar a reputação dele, pode prejudicar clientes, pode prejudicar parceiros, pode contaminar colaboradores.
Então, a ideia é que as pessoas tenham maturidade suficiente, sejam e pareçam éticas, de organizar e estruturar as suas desavenças, que é normal, toda a relação humana tem. A gente tem com os nossos pais, com os nossos filhos, a gente não vai ter com o nosso colaborador, que as pessoas tratem a situação como adulto. O Joel J, que eu sou fãzaça dele, ele fala, né? Você é adulto, então se comporte como adulto. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Da gente parar desse mimimi que a gente vê em muitas corporações e agir como adulto, assumir responsabilidade quando a gente faz coisa errada, e quando a gente vê o outro fazendo, a gente também não apontar o dedo, mas tentar construir, né? Construir uma cultura diferente. Então, acho que isso tem a ver ali de pausar e o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho para fazer conteúdos ou para criar situações que não necessariamente são agradáveis. Agora, esse ponto que você trouxe da escola, ele é muito importante, porque isso não tem a ver só com os alunos das escolas, mas tem a ver com os próprios colaboradores das empresas. Porque se eu não tenho autorização do uso de voz e imagem do meu colaborador, eu não posso divulgar essas informações. E dentro do ambiente escolar é a mesma coisa. Se o professor não tem autorização dos pais para usar a imagem ou até o nome completo do aluno, ele não pode fazer isso. Isso é uma violação legal e gera problemas para o professor na pessoa física e problemas para a pessoa jurídica, para a escola. Então, ela pode ser processada, pode ter um problema reputacional, pode sofrer indenizações e penalidades. Então, é importante que as empresas, as escolas, enfim, todas as pessoas que tratam dados estejam atentas, porque elas podem sim ser responsabilizadas, inclusive divulgar informações que não foram conferidas. Então, são dois pontos de extrema importância, mas que tem a ver com cultura, entendimento e propagação de conhecimento também. Sim, e eu também recordo quando você comentou aí sobre a própria, o próprio dano, né, reputacional. Poxa, vira e mexe, acontece que alguém viraliza por um motivo negativo, e quando essa pessoa é menor de idade, ela está na escola e, de repente, a escola é cobrada pela postura da aluna, né? Poxa, mas o que eu posto na minha rede social é só meu. Não, né? Isso impacta. Isso é a foto que você põe, se está com o uniforme na escola, se você está com a logo, poxa, de um time de futebol, né? Tem todas, a gente sabe que a imagem está atrelada a isso. E realmente, o que você comentou, gosto muito do Joel também. E realmente, poxa, para a gente parar e pensar realmente em cobrar adultos como adultos e, principalmente, incentivar e mostrar um caminho de maturidade para as novas gerações. Realmente, poxa, a gente, nós não estamos aqui competindo quem datilógrafa mais rápido, ou de repente, poxa, quem completa os gênios mais rápido, quem joga Atari mais rápido. Não, né? A gente está aqui discutindo, né, uma relação de direito. E, poxa, hoje a gente está falando sobre o chat GTP, mas e daqui a alguns anos, quando, poxa, tuas filhas, a filha do Plínio Forte e, poxa, uma nova geração vai discutir um outro assunto e parecer tão obsoleto, né? Tão assim, poxa, tão distante, a gente parar para pensar e discutir sobre a extensão da responsabilidade, o que alguém vai divulgar numa rede social. Enfim, isso que você apontou, né, sobre buscar a conscientização de todos, né? O turn from the top, né? Então, buscar realmente tanto o ponto, né, o ápice da empresa, quanto a base, mas todo mundo estar no mesmo objetivo é realmente importantíssimo. E eu achei incrível a tua posição. Plínio, quer comentar alguma coisa? Quero sim. É amadurecimento, né? Eu acho que tudo é amadurecimento. Então, a nova tecnologia vem, as pessoas têm que estar maduras para acessar aquilo, né? E por isso exige uma idade mínima para acessar todas as plataformas, a princípio, o que não é muito verificado. E a gente tem visto coisas absurdas, assim. Então, recentemente, anteontem, um rapaz falou alguma coisa, teve uma conduta extremamente deplorável e racista, só que mandou mensagem para o jogador de São Paulo Futebol Clube. E o jogador de São Paulo repostou a mensagem. E a mensagem do rapaz dizia: olha, desculpa, eu jamais diria isso com relação a você,
para você, eu diria isso para os meus amigos, como se fosse normal falar isso para os amigos, sabe? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que ele disse. Acho que nem vale a pena pensar no que foi dito. Mas o jogador de São Paulo vai buscar os direitos dele, e o rapaz ali, quando mandou a mensagem, ele achou que se mandasse para o amigo estava tudo bem, mas se o amigo também falasse que isso é uma ofensa contra terceiro, eu vou te representar de alguma forma, ali vou ser testemunha na prática do crime de racismo, você vai ser responsabilizado, só precisa de uma testemunha, acabou. Então, é absurdo assim que as pessoas ainda não tenham a capacidade de lidar com a tecnologia de uma forma minimamente madura, como se aquilo, você está no computador, está falando com outras pessoas, mas ali aquele mundo não existe. Então, é um descolamento da realidade que a gente percebe de forma crônica na nossa sociedade, que eu não sei de onde veio. Eu acho que o Brasil é campeão disso, tá? Nos outros países isso acontece, mas não é tão frequente quanto o Brasil. Por isso que a nossa jurisprudência, nossos debates ali relacionados à questão de liberdade de expressão tecnológica, ela é tão até controversa. A questão de liberdade de imprensa, a questão do limite ali, muitas vezes é um elástico para um juiz de primeira instância simplesmente cogitar uma decisão teratológica e mirabolante dizendo que aquilo é possível, aquilo é provável e aquilo é autorizado. Então, não precisa de uma responsabilização civil, nem uma questão criminal. Então, no âmbito trabalhista, não é diferente. A pessoa está ali num teletrabalho, no Anywhere Office, ela tem que se comportar assim como se estivesse dentro do escritório. Conforme as regras, conforme a política de teletrabalho, conforme a política interna de segurança da informação, conforme aquilo que se espera dela perante a sociedade. Então, esse esclarecimento, às vezes, é necessário. Às vezes, esses debates são super imprescindíveis e quando isso cair no YouTube, algumas pessoas vão ver e vão se surpreender. Que bom, porque assistiram e dali para frente não vão fazer de novo. Mas aquelas que não viram, aquelas que não estão preocupadas com isso, vão continuar praticando da mesma forma todos os atos ilícitos que praticavam no passado. Então, é temerário. A gente está entrando numa era aí que vai mudar algumas coisas, como, por exemplo, a possibilidade do metaverso, que eu sempre falo, se de fato houver uma realidade super imersiva, aí as pessoas vão viver dentro de casa, num mundo virtual mesmo, porque até o toque vai ser reproduzido com um colete, com uma roupa específica. Então, saiu uma matéria no UOL esses dias que um gadget que você conecta no celular e ele é como se fosse uma boca. Você reproduz o beijo na pessoa do outro lado ali e a pessoa sente se ela tiver o mesmo gadget. Então, tem gente buscando isso, tem mercado para isso. Então, significa que as pessoas vão realmente fugir do meio físico e vão para o meio virtual. No trabalho não é diferente. Tem empresas que estão simplesmente largando o trabalho físico, o trabalho local ali, para milhares de funcionários. Teve uma empresa que distribuiu, acho que 7.000 óculos de realidade virtual para os funcionários, uma empresa forte, viu? Não sei se é Accenture, alguma coisa assim, na Europa. Ela distribuiu para todos os funcionários daquele país especificamente, fez um sandbox ali de teste de como funcionaria se fosse só realidade virtual todo o trabalho em um tipo de metaverso criado por eles mesmos. Então, não sei o que vai sair daí. E no Brasil é pior ainda, a gente não consegue saber porque as pessoas estão num extremo ou no outro e quem está no meio está tomando porrada dos dois lados. Bacana, achei bastante legal os pontos que vocês trouxeram. E a gente tem que lembrar também, a gente aprende isso, eu acho que no primeiro ou no segundo ano da faculdade, que direito é fato social, né? Então, primeiro a gente se movimenta, primeiro a coisa acontece e depois a legislação vem para regulamentar aquele fato. Então, é o que eu falei do direito do trabalho, tem a ver com o direito digital também, como a gente vai acomodar essas situações que acontecem mesmo. Mas eu achei bem bacana as perguntas e as provocações que vocês trouxeram também. Bom, antes de passar para os comentários, eu queria indicar, fazer umas indicações aqui para o pessoal do chat, para comentar essa discussão sobre os impactos da IA, da tecnologia nas nossas relações sociais, inclusive com foco, né, na relação de trabalho. Eu comentei com a Yara um pouquinho antes, sempre indico o podcast Tecnocracia. O Guilherme Feriti faz um excelente trabalho, discutindo, né, apresentando dados, etc. e tal. O manual do usuário tem ali o apontamento. Então, eu indico para vocês o Tecnocracia. Indico a série Upload,
da Amazon, não sei se alguém aqui já teve a possibilidade de assistir, mas que entra muito nesse impacto, o Plínio comentou. Basicamente, a série é o seguinte, uma pessoa, quando ela falece, ela pode fazer o upload da consciência dela na realidade virtual, e aí tem toda uma questão social sobre isso, porque quem tem mais dinheiro consegue um ambiente virtual melhor, quem não tem tanto dinheiro consegue uma situação gratuita até X tempo por mês, enfim. Tem toda uma discussão social sobre isso, sobre experiência pós-morte, etc. A própria definição de amor, né? Poxa, até quando você ama alguém, se até que a morte separe e a morte não separa mais. Então, é uma comédia romântica, é muito legal, mas ela tem impacto social, uma discussão tecnológica incrível. Tem o próprio episódio San Junipero, da Netflix, que aborda essa questão também sobre viver vidas em um ponto virtual. Tem um livro chamado Épico, um livro um pouco mais antigo, por volta de 2005, 2006, que fala sobre essa questão de você viver a tua vida no mundo virtual, mas ainda ter um mínimo de contato com as pessoas. Mas, poxa, é uma discussão, né? O que o Plínio comentou é verdade. Poxa, então, se a gente estiver imerso no metaverso, dificilmente a gente vai sair fora das nossas próprias realidades para viver a nossa vida. Tal qual o filme Wall-E, né, que é a grande discussão. Poxa, a gente vai ficar deitado na cadeira para sempre? Qual que vai ser o nosso start para levantar e plantar a reconstrução da Terra, né? Mas, enfim, esses eram os comentários. E a série Ruptura, da Apple TV. Sensacional. Bom, voltando aqui para os comentários, gente. O Varley, espero ter falado tudo certo. Você é Varley, você é Warley. Vou chamar de Leandro, porque tá garantido. Leandro comentou aqui: a acessibilidade humana para os atos diários jamais poderão ser substituídos, por mais que a tecnologia avance. O olho no olho, mesmo que em videoconferência, faz toda a diferença, concordo? Creio que o diferencial será para nós conhecer cada dia mais e mais o ser humano. Excelente exposição. Obrigado por compartilharem conhecimento. Ele comentou aqui, falando no comentário do Plínio. Perfeito. Falta de maturidade. Perdeu-se a moralidade na abertura do conhecimento global e veloz. E as pessoas se julgam protegidas por trás da tela do computador. Realmente, né? Quão fácil seria se a gente pudesse falar qualquer coisa atrás do computador e não ter nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Sobre se eu xinguei alguém no Twitter ou não, se eu cometi um crime atrás de um perfil falso ou não. É muito cômodo as pessoas não terem a coragem e a maturidade para assumirem seus próprios dados. Tem mais alguém que quer comentar? Deixa eu ver o pessoal aqui. Joyce, deixa eu ver, Aline, Carolina, Érica, Wenry, Joyce, Mariana, Rafa, o Leandro, Laís. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Tá? Eu sei que tem gente que não é do direito aqui também, com participante, então, se quiser colocar algum apontamento, tá bom? Eu vou aproveitar, se possível, eu vou só reforçar aqui também, vou deixar meu e-mail, as minhas redes, então se as pessoas tiverem interesse em me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem, eu estou aqui super disponível para tirar todas as dúvidas e ajudar o máximo de pessoas possíveis para a gente construir juntos essa sociedade do futuro, esse futuro do trabalho. Então, o meu Insta pessoal, o Plínio já colocou aqui no chat, mas eu vou colocar de novo. Então, é yara.leal.girassoli, yara.leal.girassoli. Tem o Instagram do escritório também, que a gente coloca muitas e muitas informações, muito conteúdo sobre direito do trabalho, direito digital, penal também relacionado ao direito digital e direito societário empresarial. Então, a gente tem conteúdo quase todos os dias, muitos artigos publicados em várias mídias. E a gente também está lançando agora, a gente vai gravar essa semana e logo a gente vai publicar o nosso podcast, que foi nomeado como Possível e Legal, em que a gente vai trazer informações sobre o empresariado, as dificuldades dos empresários, a gente vai falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre direito digital, sobre compliance, sobre o caso das americanas. Então, assim, é o direito. Claro, a gente somos advogados, mas os nossos convidados sempre são pessoas muito relevantes no mercado, que vão trazer vários pontos de vista. Então, vai ser vários caminhos possíveis
legais e como garantir isso de uma forma que faça sentido, né, para uma construção de uma sociedade cada vez melhor, que é isso que a gente quer, é isso que eu sonho aqui para as minhas filhas. Então, fica aí o meu Insta pessoal, o Insta do escritório, HSVL, não falei, né? HSVL, @HSVL é o Insta do escritório, e o nosso podcast Possível e Legal, logo, logo nas plataformas de streaming. Em primeira mão, hein? Em primeira mão, é a primeira vez que a gente está divulgando. Cadê o alertinho do choquinho aqui? Bom, gente, já que ninguém tem mais algum comentário, se não quiser comentar, fica à vontade. Eu vou voltar a palavra para a mesa, para a nossa bancada. E antes disso, antes de encerrar a gravação, a gente tira um print de todo mundo aqui, tá bom? Legal. Línio, você comentar alguma coisa antes de passar para a Yara? Queria agradecer demais essa presença incrível da Yara, os ensinamentos, a partilha aí de toda a informação, todo o conhecimento que ela pode passar hoje. O conhecimento dela é incrível. Todo dia que a gente conversa alguma coisa, além sério alguma coisa na minha cabeça e fica intrigante ali, às vezes eu fico pensando até a hora de dormir. Pô, sensacional. Mais uma vez contribuindo aí para o debate. Muito obrigado, Lala. E obrigado ao presidente aí por conduzir muito bem os trabalhos e por providenciar esse evento sensacional. Estamos chegando no 50º Encontro de Direito Digital, fora o Digital Rights Lounge, fora o Digital Rights Academy e fora o Summit do Digital Rights, que já a gente vai ter aí o Summit, né? Se Deus quiser, com mais de 500 pessoas, igual da última vez aí. Parabéns pelo sucesso. Valeu. Com certeza. Muito obrigado, Pri. Yara? Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui nessa primeira oportunidade do Digital Rights falando de direito de trabalho. Com certeza vou estar nas próximas reuniões e ansiosa para o Digital Rights Summit. Estou com certeza a presença confirmada. Olha, vou abrir um painel de direito de trabalho, hein, Pri? Combinado. Bom, pessoal, Vamos providenciar. com certeza. Gente, eu queria agradecer a presença de todas e todos na nossa reunião, tanto para a gente que está assistindo agora ao vivo, quanto para você que está assistindo aí no YouTube, de maneira gravada, e você, estudante, que está procurando, jogou Direito do Trabalho LGPD no YouTube, procurando também de TCC, seja você advogado que está procurando alguma informação para poder desenvolver um artigo, desenvolver alguma matéria. Então, eu agradeço a você que está aqui compartilhando o seu tempo com a gente. Agradeço também de todo o coração o Plínio e a Yara pela conexão, porque sem Plínio e Yara nós não teríamos hoje o nosso EDD. Seja o Plínio pelo Digital Rights, seja a Yara pela excelente exposição. Então, Yara, agradeço demais a tua disponibilidade, a tua fala, a tua didática. Poxa, foi incrível. Acho que assim, na próxima a gente tem que começar às 7 da manhã e torar o dia de direito do trabalho e direito digital. Vamos para a discussão. Poxa, já puxa o marco também, vamos falar de direito penal, direito digital, tá tudo certo. Então, assim, Yara, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo teu tempo, pela tua exposição. Pessoal, sigam a Yara nas redes sociais, sigam o escritório eu ia falar dos meninos, história do pessoal nas redes sociais. Línio, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelas tuas colocações sempre brilhantes. Queria agradecer a todo mundo que comentou. Henry, parabéns pela tua resposta, show de bola. Te acompanho um pouco nas redes sociais, mas, poxa, aqui tua colocação foi perfeita, sensacional e madura. Excelente para o profissional que você desenha na tua carreira. Parabéns, viu? E é isso, gente. Eu queria deixar uma mensagem de puxar esse pouquinho que a Yara comentou, esse gancho de que mundo a gente quer para o nosso futuro. Um mundo mais justo, mais correto, mais justo e perfeito para todos nós. Um mundo mais dinâmico, um mundo mais respeitoso, um mundo mais plural, um mundo com mais oportunidades para todos, seja IA, sejam humanos, mas um mundo feliz. É isso que a gente busca, é para isso que a gente trabalha e coloca a cabeça na cama no final do dia, para buscar a nossa felicidade e fazer ela acontecer. E aqui no Digital Rights a gente busca realizar os nossos sonhos através do compartilhamento de conhecimento de maneira gratuita, de maneira pública. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa cada vez mais atingir o maior número de pessoas e faça parte você também da comunidade do Digital Rights. Então, antes de finalizar aqui a gravação, pedir a gentileza, quem quiser abrir a câmera pode abrir, para já colocar o sorrisão no rosto e rolar o print do nosso EDD.
Ó. Aqui. A Aline também trabalha no escritório? Caramba, vocês lançaram no meio interno, né? Direto todo mundo. Eu não sei se dá pra ver, eu tô aqui atrás. Ó. Olha só. O pessoal já pediu a pizza aí ou não? Já já vai chegar com a pizza também. Hoje, todo mundo sorrindo. Opa. Perfeito. Então, queria agradecer mais uma vez a todos e qualquer coisa nos chame nas redes sociais. Um forte abraço, uma boa noite e até o nosso 50º EDD. Tchau, tchau.